No silêncio da noite, quando o mundo desacelera e as vozes externas se calam, muitos de nós somos tomados por uma pergunta inquietante: Deus está falando comigo? E, se está, como saberei? Essa dúvida, tão antiga quanto a fé humana, ecoa em corações que buscam direção, conforto ou simplesmente uma resposta. Desde os tempos bíblicos até os dias atuais, homens e mulheres têm buscado entender como se dá a comunicação com o divino. Será uma voz audível, um sonho, um sinal, uma intuição profunda? Ou tudo isso ao mesmo tempo? A busca por esse entendimento é mais do que uma curiosidade. É um clamor da alma por sentido, por presença e por guia. Talvez você já tenha feito uma oração sincera e logo depois, algo dentro de você se acalmou. Ou, em meio a uma decisão difícil, uma paz inesperada tomou conta do seu coração. Ou ainda, ao abrir as Escrituras, uma passagem parecia falar exatamente com sua situação. Coincidência? Ou seria Deus? A verdade é que Deus não está distante. Ele fala, sim, mas nem sempre da forma como esperamos. Ele fala por meio de palavras, de pessoas, da natureza, dos acontecimentos. Ele fala através da consciência, do arrependimento, da alegria repentina, da inquietação também. Às vezes, Deus fala, e a gente só precisa aprender a ouvir. A dificuldade, porém, não está em Deus falar. Está em nós escutarmos. Nossa mente agitada, nossos medos, as vozes do mundo, tudo isso forma um ruído que dificulta perceber a voz sutil do Criador. Por isso, antes de tudo, é preciso aprender a silenciar por dentro. Muitos confundem a voz de Deus com seus próprios desejos. Acham que Deus está falando só porque aquilo parece confortável, desejável, vantajoso. Mas nem sempre o que queremos é o que Deus quer. Nem sempre o caminho mais fácil é o certo. E nem sempre o silêncio dele significa ausência. Há também aqueles que acreditam que Deus só fala com pessoas especiais, profetas, pastores, santos. Mas a história nos mostra o contrário. Deus falou com crianças, viúvas, pescadores, cobradores de impostos, mulheres marginalizadas. Ele ainda fala com gente comum, em lugares comuns, sobre questões comuns. No fundo, o que diferencia quem ouve de quem não ouve, não é um dom sobrenatural, mas um coração disposto, sensível, aberto. Deus não grita, ele sussurra. Ele não impõe. A comunicação dele exige relacionamento, não só religiosidade. Envolve entrega, escuta e, sobretudo, confiança. E é justamente nesse ponto que muitos se perdem. Confundem religião com relação, acham que ouvir a Deus é resultado de rituais e fórmulas, mas o relacionamento com Deus é orgânico, vivo, dinâmico e, como todo relacionamento, cresce com o tempo, com a intimidade, com a prática. Saber se Deus está falando com você não é uma equação matemática. É um processo espiritual. É algo que se discerne com o coração e com a razão, com fé e com sensibilidade. Envolve erros, aprendizados, percepções, envolve, sobretudo, um desejo sincero de ouvir, mesmo quando a resposta não é o que esperamos. A primeira forma de perceber se Deus está falando é através da paz. A Bíblia diz que a paz de Deus excede todo entendimento. Não é a ausência de problemas, mas uma serenidade que brota mesmo no meio do caos. Quando Deus fala, mesmo que a direção pareça difícil, há uma paz inexplicável que confirma a escolha. Outra forma de ouvir Deus é pela sua palavra. As Escrituras são vivas, atemporais. Às vezes, você abre a Bíblia em um trecho aleatório, e como num milagre, aquilo conversa diretamente com sua realidade. E não é mágica, é o Espírito Santo trazendo luz ao que você precisa entender. Mas Deus também fala,
através de pessoas, um conselho que chega na hora certa. Uma frase num livro, um sermão, um amigo que, sem saber, repete as mesmas palavras da sua oração da noite passada. Deus usa vozes humanas para alcançar corações sedentos. Ainda assim, discernir a voz de Deus requer cuidado. Há muitas vozes no mundo. A voz da ansiedade, da razão, do medo, da carne, do orgulho. Como saber qual é qual? A voz de Deus não contradiz a palavra. Ela não promove confusão, não alimenta o ego, não incentiva o pecado. Ela confronta, sim, mas sempre com amor, sempre com verdade. Por vezes, Deus responde com silêncio, e o silêncio também é uma linguagem. Ele ensina, molda, prepara. Às vezes, Deus está mais interessado em formar o nosso caráter do que em responder nossas perguntas. Ele prefere nos ensinar a confiar do que nos dar explicações. A impaciência é inimiga da escuta espiritual. Queremos tudo para ontem. Mas Deus trabalha em tempos diferentes. Salviao, Ele conhece os caminhos. Às vezes, Ele diz ainda, não porque sabe o que você não vê. E esse ainda não é a forma mais amorosa dele te proteger. A oração é um canal aberto para esse diálogo. Mas orar não é só falar, é também escutar. Muitos oram esperando um eco dos próprios desejos. Outros oram e se levantam antes de ouvir a resposta. Mas os que aprendem a esperar, com o coração atento, descobrem que Deus não só escuta menos, Ele responde. Há momentos em que a voz de Deus vem com força, um alerta, um livramento, uma mudança inesperada. Em outros, é como um leve toque na consciência, uma inquietação que insiste, uma direção que se repete, um sonho que retorna, uma palavra que não se apaga. Seja qual for a forma, a presença dele traz transformação. Depois de ouvir Deus, você não permanece o mesmo. Mesmo que a circunstância ainda seja a mesma, algo dentro de você muda. A clareza, a propósito, a fé. E é assim que se começa a reconhecer a voz dele. Pela frequência. Quanto mais você escuta, mais sensível se torna. Como quem reconhece a voz de um amigo no meio da multidão. Você sabe que é Deus, porque já o ouviu antes. E o coração reconhece. Saber se Deus está falando com você não é um privilégio de poucos. É um convite para todos. O Criador deseja se comunicar com suas criaturas. Ele não está escondido, está revelado, mas só se revela por inteiro a quem busca com sinceridade. Há pessoas que esperam um milagre para crer, uma voz audível para confiar, mas Deus se revela nas coisas simples. No nascer do sol, em um abraço, em um texto lido no momento certo. Ele está sempre falando. Somos nós que muitas vezes estamos distraídos. Portanto, se você deseja saber se Deus está falando com você, comece com um passo. Busque-o com verdade. Pergunte. Espere. Ouça. Leia sua palavra. Ore não apenas com os lábios, mas com o coração inteiro. Peça discernimento. E quando ouvir, teste o que ouviu. A voz de Deus nunca contradiz o amor, a justiça e a verdade. Ela não provoca medo paralisante, mas reverência. Não gera culpa tóxica, mas arrependimento libertador. Não leva à exaltação pessoal, mas à humildade. Muitos já ouviram a voz de Deus em momentos inesperados, no meio da dor, na solidão, na perda. Outros ouviram em meio à alegria, na contemplação, em um culto, em uma canção. Não há um padrão único, porque Deus é pessoal e fala de forma pessoal com cada um. É importante lembrar que ouvir Deus não é só para receber respostas, mas para se relacionar. A voz dele é a expressão do seu amor, da sua direção, da sua vontade. Quando você começa a ouvir com o coração aberto, descobre que ele sempre esteve falando. Você é que ainda não sabia escutar. Talvez, neste exato momento, você esteja esperando uma resposta específica.
E talvez Deus já tenha respondido, mas, como Elias, no monte, você esperava o terremoto, o fogo, o vento forte. E Deus veio nos sussurros. Na brisa, leave. No fim das contas, a pergunta como saber se Deus está falando comigo é o início de um caminho. Um caminho de fé, de amadurecimento, intimidade, um caminho onde se aprende mais sobre Deus e mais sobre si mesmo. Não desista se não ouvir de imediato. Persevere. Deus não está em silêncio para sempre. Ele se revela no tempo certo. E, quando você ouvir, saberá. Não será apenas uma informação. Será uma transformação. Porque ouvir Deus muda tudo. E talvez, só talvez, o fato de você estar buscando essa resposta já seja Deus falando com você.